Olá, buenos dias. Estou aqui nesse lindo lugar. Vou compartilhar com vocês, compartilhar um pouco desse lugar maravilhoso. Então, como está a tua vida? Como ha sido tu semana? Te vou dizer, que é o que está vibrando tu? Como está tu vida hoje? Tu sabe que tu és o resultado de todo o que tu vê, toda a matéria, todas as reportagens, as notícias, o livro, as conversações que tu tienes. Tu vida é o resultado de todo o que tu emana, de que tu vibra a cada dia. Se tu vida está um caos, cambia o lugar, o sítio, a matéria, a notícia que tu está lendo, assistindo a cada dia, porque todo isso se vai materializar em tu vida. Há mais de um ano, eu aprendi, há mais de um ano e meio, he tomado a decisão de cambiar. Não quero nada de que não ver, nem assistir, nem escuchar nada de lo que não me ajuda a ser uma pessoa melhor. E sabe, cada dia minha vida está melhor, cada dia mais realizando sonhos, a cada dia mais. Pero sabe para onde miro eu? Miro para as coisas boas, agradeço a cada dia, intento buscar as coisas boas da vida, porque eu ultimamente tenho visto tantas pessoas reclamando, hablando, culpabilizando, culpando um, culpando o outro, culpando o governo, discutindo por la mascarilha, por isso, por aquilo. Tu és responsável por tu vida. Olvida o outro, porque o outro não existe. Existe tu. Cada coisa que tu emana, o sentimento que tu está emanando, vibrando a cada dia, volve para ti. Olvida o outro, cuida de ti. Se tu pensa que está bem o que está fazendo, ótimo. Cuida-te e deixa de gastar mal energias com algo que não te vai levar a nada. Não te vai levar a prosperidade, nem a abundância, nem a nada. Deixa de discutir, deixa de culpar, ser responsável por tu vida. Empieza a ver as coisas boas. Deixa de ver notícias que te vai baixar a frequência. Cambia. Eu era esta pessoa. Eu hoje quando vejo, eu me sinto vergonha da pessoa que eu era. Porque eu vibrava em la mais baixa frequência. Entrava em discussões que não me levavam a lugar nenhum. E hoje, desde que he aprendido a ler, buscar sabedoria, consciência, a consciência é cada coisa que tu busca, o conhecimento. E para isso não hace falta dinheiro. Há centenas, há milhares de coisas gratuitas em internet para tu aprender. Assim que busca ter consciência e sair da vida de escassez, de tristeza, de angústia. Deixa de juzgar, porque cada vez que tu juzga, que tu apunta o dedo, que tu reclama, que tu sente tristeza, angústia, tudo isso se vai materializar de alguma forma em tu vida, no financeiro, no emocional, de alguma maneira. E a cada vez que tu mira, agradece por lo que tu tens a cada dia, te vas a venir mais disso. Pero cambia a forma, o lugar que tu está mirando, ok? Eu sou Jane Marolkowski, os desejo um lindo domingo. Eu vou seguir meu passeio. Sim. Parece que estou sola, não?